CDB, Cloud Data Backup, então ele consiste basicamente em fazer o backup dos dados do seu ambiente e jogar isso em data center redundantes na nuvem. Então, Cloud vem de nuvem, então backup de dados na nuvem. Então, o objetivo principal de você ter um backup em nuvem é você, na verdade, ter garantia de segurança na recuperação dos seus dados, no caso de falha de desastre de qualquer nível, tanto física no seu ambiente, quanto uma perda de dados nos seus servidores. Além do investimento ser muito baixo. Então, você tem uma garantia off-site do backup dos seus dados na nuvem. O que geralmente, até antes de ter esse tipo de soluções, o que as empresas faziam geralmente para garantir um backup off-site era fazer o backup em fitas, tirar uma fita da empresa, geralmente uma fita semanal ou mensal, e levar essa fita off-site com a diretoria, com o gerente de TI, alguém responsável para armazenar essa fita em casa, em um local fora da empresa. Então, a gente chamava isso de backup off-site. O grande problema disso é que os backups, os dados ali armazenados, são dados desatualizados, não representando diretamente o que você tem de real, de dados atualizados naquele momento. E os dados backupeados ali não consiste exatamente com a realidade do seu ambiente. Além da dificuldade e o custo ser muito alto para estar tirando backups off-sites do seu ambiente. Então o CDB ele é uma solução que ele resolveu esse problema com relação ao backup de dados, o que facilitou muito a vida dos administradores de TI. Uma outra característica do Cloud Data Backup é o seu custo muito baixo. Então, o seu custo de backup de dados ele é muito baixo comparado a outras soluções que teriam que investir, como diversas ferramentas de backup local, o investimento em hardware, servidores para armazenamento de dados, fitas e tantas outras ferramentas necessárias no investimento para fazer o backup de dados. Vou fazer uma apresentação rápida aqui agora, relativa à ferramenta, falando um pouquinho das suas funcionalidades. Quais alguns recursos que a ferramenta tem? A Brasiline, quando a gente selecionou uma ferramenta para começar a comercializar o Cloud Data Backup, a gente se preocupou basicamente em estar de acordo com as normas internacionais, data centers redundantes e ferramentas que de fato ela fizesse um diferencial na hora dos clientes estarem adquirindo. Então a gente fechou uma parceria com a Mozy Pro, que é uma empresa do grupo IMC, que é o maior fabricante de storage e armazenamento de dados hoje. Então essa ferramenta é uma ferramenta que lhe dá garantia de que seus dados serão backupeados com sucesso. E principalmente que seus dados estão armazenados em data centers redundantes. Então não é simplesmente você estar jogando o dado na nuvem, não tem confiabilidade. Quando você usa uma ferramenta como o Mozy Pro da EMC, você tem a garantia de que seus dados estão sendo backupeados em data centers redundantes. Basicamente, o que o Mozy Pro faz? Criptografia dos dados, todos os dados são enviados para a nuvem criptografados, então eles não circulam pela sua rede sem criptografia. Isso daqui não tem nada a ver em você fazer um backup de dados como faz por um FTP. O FTP não tem compactação, protocolo aberto. Quando você usa uma ferramenta como o Mozy Pro da EMC, você está jogando os dados na nuvem compactados em data centers redundantes. Então você tem segurança dos dados. Eles vão nos data centers, padrões de classe mundial, atendendo a todas as normas ISO, como SOCs e outras normas internacionais para a segurança dos dados. Proteção continuada de backup e relatórios relativos aos seus backups, a todos os tipos de dados que estão sendo backupeados. Então, você tem ali relatórios da continuidade do backup. É uma ferramenta de uso fácil, porque ela é toda automática. Após a sua configuração inicial, a função dos administradores é acompanhar e alimentar basicamente o que vai ser acrescentado de passos diretórios para backupear. Então ele faz o backup de dados incremental em nível de bloco. Quando ele fala isso, os dados eles são compactados, são quebrados, para você ganhar performance jogando isso na nuvem. Controle de banda, várias opções de restore. Você pode restaurar os seus dados a partir da nuvem, via browser, via web, ou a partir da ferramenta de backup. Ou ainda, opcionalmente, se for muito dado, pode solicitar
a Moji Pro ela grava esses dados em fita, em DVD, e envia via FedEx para todo mundo. Os backups também têm uma opção de fazer o backup local. Além do backup na nuvem, você pode também fazer o backup local usando a mesma ferramenta e descartando o uso de ferramentas de terceiro. E ainda suporta Mac além da plataforma Windows. Alcance alguns produtos, snapshot, então você pode restaurar 30 versões e ele dá um snapshot dos dados, o que garante performance na hora de backupear os dados. Você pode backupear os dados durante sessões com o banco de dados aberto. Você pode backupear os dados durante os usuários acessando seus arquivos, porque ele tira o snapshot dos dados, uma réplica dos dados, compacta esses dados e backupeia os dados. Suporte ainda com SQL, Exchange e drives de redes compartilhados. Compatível com plataforma Windows e Mac. Como é que a gente geralmente utiliza os backups nos ambientes? Os clientes geralmente montam um servidor de backup e a gente centraliza todo o backup de dados nesse servidor. Já há algum tempo já se vem fazendo o conceito de fazer backup to file e depois backup para fita, backup to tape. Então, o backup para arquivo, ele ainda é recomendado você fazer no seu ambiente local para ter um rápido restore de dados no caso de um desastre em um servidor ou um restore rápido da base de dados, por exemplo, de um SQL. Então, a recomendação, continuar fazendo backup de dados em arquivos locais e você ter um backup off-site dos seus dados no data center redundante. O que dispensa totalmente o uso de fitas, de tape load e toda essa dificuldade de armazenamento de dados e ocupação de espaço, que gera muito trabalho. Então, o backup em storage, que é o backup em arquivo, e ainda continuar de backup na nuvem. Então, você tem os backups on-site, com restaure rápido, e o backup na nuvem, que lhe garante o restaure no caso de um desastre, ou até mesmo recuperação de um dado que você não esteja na fita. Então, você tem um backup off-site, fora do seu ambiente. Esse, resumindo, é o Cloud Data Backup, a gente tem comercializado, e já temos aí bastantes clientes instalados com essa ferramenta. Eu vou fazer uma demonstração prática em um cliente que ele autorizou. A gente está fazendo essa demonstração para que vocês possam visualizar como que é o uso dessa ferramenta. Então, esse aqui é um ambiente em produção com o Cloud Data Backup. E essa ferramenta, ela está rodando aqui no servidor. É um servidor que é um servidor basicamente de backup, onde os dados estão sendo jogados nele e está sendo backupeado todos os dados dentro desse servidor. Se eu abrir aqui a ferramenta, eu tenho aqui data, o horário que foi feito o último backup, né? E qual que é o próximo agendamento de backup, né? Então, eu tenho aqui o próximo agendamento é às 20 horas, que é o horário que está configurado. Se eu clicar em configurações dessa ferramenta, eu vou estar visualizando aqui toda a parte de agendamentos de backup, opções para restaurar, histórico dos backups, opções de backup, várias, eu vou estar explicando isso daqui, e algumas configurações padrões já utilizadas na ferramenta. Aqui eu já consigo visualizar o espaço que eu tenho no meu data center. Você configura isso numa conta, especifica o espaço que você vai querer para um servidor ou para uma conta. Então aqui eu tenho 30 GB e está sendo usado 8 GB. Então eu tenho ainda 21 GB de dados disponível no data center. Se a gente for pegar o espaço utilizado de todos os backups desse cliente, está girando em torno de 40 GB de dados. Então compactado está indo para 8 GB no data center. Isso logicamente varia para o tipo de dado que está sendo backupeado, mas nesse caso específico, o consumo está sendo muito pequeno comparado ao que o cliente imaginava que iria consumir no data center. Então, isso mostra que também a economia de espaço é muito grande no data center comparado ao que você tem de armazenamento local, ou seja, a compactação é muito grande. Aqui eu tenho toda a estrutura de diretórios que está sendo backupeada. Então, tanto local, né, no meu disco local, como o outro disco D, e como diretórios compartilhados na rede. Aqui eu tenho todos os diretórios compartilhados que estão marcados para ser feito backup. E aqui são diretórios locais. E aqui um outro diretório, esse aqui é o aplicativo